Não sei se alguns perceberam, eu sou moreninha, né, uma pelezinha avermelhada, cabelo preto, liso, sempre tive cabelo grande e tem uma explicação para isso. O meu pai, ele é boliviano, por isso que o nome professora Ellen Chuquimia. Chuquimia vem do sobrenome do meu pai. Tem outro sobrenome também, Espinosa. Eu não uso muito, quem usa mais é minha irmã. A Allen também usa, assina Allen Espinosa. Mas eu utilizo mais o Chuquimia porque eu achei mais diferente, é mais fácil se encontrar a Espinosa. E, enfim, então, meu pai conheceu a minha mãe dentro de um ministério, que foi dentro da obra médico-missionária na Lancha Adventista, no Paraná. Então, eu já vim, né, de um berço onde todos respiravam a obra médico-missionária, onde todos eram missionários. Minha mãe era missionária nas lanchas e meu pai, eles se conheceram lá e se casaram. Minha mãe era atendente de enfermagem. Não sei se alguém tem aqui lembra disso no passado. Não existia nem sequer os técnicos de enfermagem, né? Existiam os atendentes, que muitas vezes eram aqueles que auxiliavam os enfermeiros, ananere, né? E aí, depois o curso foi se aprimorando e hoje nós temos os técnicos de enfermagem, um pouquinho mais de conhecimento que o atendente. Mas naquela época o atendente fazia tudo, né? Inclusive auxiliava os médicos também. Então, minha mãe é atendente de enfermagem, meu pai é médico, né? Clínico cirurgião, e eles trabalharam ali naquela lancha até a minha vinda, né? Quando ela ficou grávida. Então, ela achou por melhor não ficar, né, no Rio, porque passava-se semanas e meses, né? Subindo o rio, descendo o rio. E eles resolveram sair do sistema da assistência ADRA, né, da assistência de saúde da Igreja Adventista. E aí foram para a Bolívia, que é a cidade natal do meu pai, certo? A minha família, da parte do meu pai, são de bolivianos e peruanos. Eu tenho um tio, que é da parte do meu pai, ele é peruano. Então, todos os meus primos, é tudo assim, viu? Índio. E, na verdade, apenas eu e minha irmã éramos a mistura de brasileiros com bolivianos. E deu nisso, né? Enfim, o que eu não quero chegar? Desde o do meu nascimento, uma coisa que eu aprendi com Deus é que nenhum de nós não nascemos por acaso. Somos frutos de um planejamento celestial. Deus nos escolheu a dedo. Nós sabemos que dentro de uma relação sexual, onde há uma ejaculação que elimina de 3 a 4 milhões de espermatozoides, a ciência diz que o mais forte conseguiu fecundar. Não é verdade. O escolhido que conseguiu fecundar. Deus que cria, Deus escolhe. Quando Deus fecunda, ele já traçou toda a história daquela pessoa. Se ela seguir o plano do Senhor, só pode dar certo. Agora, se ela e o plano do Senhor, aí vem os problemas, porque ele coloca em nós o livre-arbítrio. Então, para vocês entenderem que um contexto, eu nasci, né, eu já fui gerada dentro de um ambiente médico missionário. E aí meus pais voltaram, eu cresci, me tornei criança, minha irmã veio também ao mundo, uma bênção, minha irmã, né? E aí, quando nós éramos pequenos ainda, eu e minha irmã, eu acho que eu tinha por volta dos 6 anos de idade, o meu pai, por algum motivo, abandonou a minha mãe, sumiu, deu um sumiço, e nós ficamos só nós três, minha mãe, eu e minha irmã. E mesmo pequena, eu entendia da responsabilidade de estar ali perto da minha irmã mais nova, nós sempre fomos amigas. Às vezes eu fico chamando a atenção da minha prima, olha, tem um bom relacionamento com a sua irmã, porque eu não sei o que é uma briga de irmãos. Glória a Deus por isso. E eu sei que não é comum, mas não foi pelo fato de termos uma ao outra e a falta do pai nos aproximou muito mais. Nós tínhamos um vínculo tão forte que às vezes minha mãe brigava com uma de nós e a outra sentia dor. Então, nós
íamos, eu e minha irmã, para proteger uma a outra, né. Então, tem alguns irmãos que gostam, que a mãe tá brigando com o irmão, tal. Não, a gente não gosta, nunca gostou. Então, se ela brigasse com minha irmã, eu chorava junto com ela, e vice-versa. Então, foi nesse contexto que eu nasci, que eu vim ao mundo, e minha irmã também, né. Apesar de que quando ela veio, meus pais eram casados, estavam trabalhando também, meu pai trabalhou em hospital e trabalhou muito também na assistência adventista, de forma gratuita, mesmo dando plantões em hospitais. Eu me lembro que nós viajávamos muito de um lugar para outro, porque ele conseguiu revalidar o diploma dele como médico, porque ele é formado na Bolívia, né, através de alguns contatos da família da minha mãe, da minha esposo também da minha mãe. Então, ele conseguiu, dar plantões em hospitais, mas mesmo assim, sempre dava uma assistência à igreja, sempre que precisava, né. Mas, infelizmente, e quando ele entrou concursado pela federal, né, pela FUNAI, antiga FUNAI, ele tinha que viajar. Então eu me lembro bem que quando nós éramos crianças, a gente não parava muito tempo num lugar só. Então, viajávamos para uma cidade, passávamos alguns meses ali, que era o tempo que o papai fazia assistência, muitas vezes aos índios ou à comunidade que a FUNAI enviava, certo? A FUNAI é uma federação de assistência ao índio, né. Sim. Então, aí quando terminava aquele período, nós mudávamos e era outra mudança, eram outras escolas. Então nós nunca parávamos muito tempo num lugar só. Eu me lembro que teve até uma época, acho que quando em um ano nós moramos em 3 cidades diferentes, em um ano. E nessas viagens teve um momento que a minha mãe disse: "Não, eu vou ficar em Recife cuidando das crianças e você vai começar a viajar". E nessas viagens, ele foi e não voltou mais. E aí começou essa parte mais difícil, né. E eu tinha um certo conforto, né, filha de médico, nós nunca fomos ricos, nunca, mas tínhamos o conforto, né, que uma casa, que um pai médico podia dar. Ele dava plantão em mais de um hospital. De repente eu estava com a minha mãe, né, atendente de enfermagem, e nós mudamos da nossa casa confortável para uma casa muito pequena. E eu lembro quando era criança que eu não aceitava aquele ambiente. Não, que aqui não é nossa casa. Eu não aceitava, mas não entendia que aquilo ali já estava sendo sofrido para minha mãe. Enfim, nós nos criamos, Deus sempre cuidou de mim e de minha irmã, porque mesmo saindo de um contexto financeiro, eh, totalmente diferente, mais difícil, Deus movia o coração de alguns pastores, né. Eu até homenageio aqui o tio Ivo, que sabendo da separação, sabendo que a gente tinha que sair da escola adventista particular para ir para uma escola pública, ele conseguia, bolsas de estudos, para que a gente continuasse estudando numa educação adventista cristã em escola particular. E, irmãos, eu tive esse privilégio. Continuei estudando em escola adventista durante muitos anos, tanto eu quanto a minha irmã. Então, Deus estava assumindo a paternidade. Ele disse: "Olha, agora seu pai não está sustentando, mas eu que sustento você, continuo sustentando vocês". Então, nasci num ambiente cristão adventista e me mantive nesse ambiente cristão adventista. E seguimos o nosso crescimento e adolescência. Eu me lembro que chegou a uma certa grau na escola, que na escola onde eu estudava adventista, em Abel Lima, não tinha as próximas séries. E aí as próximas que eu teria que ter, teria que ser no centro da cidade, minha mãe não tinha como levar, porque ela tinha que trabalhar. E enfim, aí realmente tive que ir para o serviço público. Mas eu já estava grandinha. Eu já tinha por volta ali dos meus 14, 15 anos. Não, 14 anos. 13 para 14 anos. 13 para 14 anos, um período só de 2 anos, nós, estudamos num serviço público, eu e minha irmã. Por que só nesses 2 anos? Porque num evento da igreja, naqueles tipo geralzão, né, teve uma apresentação muito bonita de um coral, chamado Coral do ENA. E eu vi aquele pessoal, aqueles alunos, aquelas moças bonitas, aqueles rapazes cantando no coral, mostrando fotos do colégio.
eles comendo juntos, eles indo para a igreja juntos, e conversando, e fazendo esporte juntos. Nossa, eu fiquei encantada. Eu tinha 13 anos, quando eu virei para minha mãe e disse: mamãe, eu vou para o ENA. Aí mamãe ignorou, né? Uma menina de 13 anos, eu disse: eu vou para o ENA. Minha irmã menorzinha aí. E assim, meus queridos, eu criei coragem. Escrevi uma cartinha com a escrita muito mal feita, procurei saber, né, como é que era para dizer, tem bolsa de estudos, e eu que já estava acostumada a receber o quê? Bolsa desde criança. Eu sabia que eu não tinha mais as bolsas, porque o colégio agora era muito distante, era muito longe, e não tinha condições de minha mãe levar, mas se for no colégio interno, ela só precisava me levar no início do ano e me pegar no final do ano. Para mim, isso foi uma coisa muito simples, né? Então, o que que eu fui fazer? Fui atrás da bolsa, né? Escrevi uma cartinha para o diretor do colégio e enviei, entreguei da minha mãe, disse: olha, entregue para o diretor do colégio, que eu vou estudar nesse colégio para ele me dar uma bolsa. Gente, minha mãe ficou tão tocada com aquela cartinha que ela resolveu ir atrás do meu querido tio Ivo, que tinha uma certa influência na época, ele era tesoureiro da associação, e disse: olha, a menina que quer estudar no ENA, eu não tenho condições nenhuma. Ela fez uma cartinha. Ele que se comoveu, e ele entrou em contato com o diretor e me colocou no grupo de análise, né, das bolsas. Quando eu escrevi aquela cartinha, eu escrevi com tanta certeza que, aquela vaga, que eu ia ser chamada para receber a bolsa. E aí, não deu outra, irmãos. Eu fui aprovada, recebi uma carta do ENA dizendo que eu tinha sido aprovada para receber uma bolsa de 100%. E eu fiquei feliz, minha mãe chorou e disse: tá vendo, porque eu estou chorando? Eu tinha certeza que eu ia ser chamada. Porque o Deus sempre me manteve na escola adventista. Eu estou no colégio do Estado e eu não estou gostando de lá. Eu quero voltar para o colégio adventista. E a fé de uma menina de 13 anos já explodia ali. E ali eu me lembro que tem uma querida Rosita, que foi uma segunda mãe para mim. Hoje ela não está mais conosco, dorme no Senhor. Ela dizia: foi a sua fé que comoveu os corações e você conseguiu essa bolsa, mas é uma bolsa muito difícil de conseguir. Muitos adolescentes e crianças da sua idade querem ir para aquele colégio e não conseguem. E ela me disse isso. E aí eu fui ter uma noção do que realmente eu havia conseguido. Então, não foi eu, foi Deus, né? Que conseguiu. Então, eu fui feliz da vida para aquele colégio interno. Quando eu passei um ano, minha irmã ficou, que era mais nova. E aí, eu soube que minha irmã estava muito magrinha e não estava bem de saúde. Lembra que desde a infância nós éramos muito unidas, muito juntinhas. Minha irmã adoeceu e fazia muitos exames e remédios, ela não melhorava, até que uma médica disse: olha, o problema da sua filha, disse para minha mãe, é porque ela está separada da irmã. Se elas estiverem juntas novamente, ela vai melhorar. E aí, quando ela foi fazer minha visita, minha mãe, a cada 3 meses, ia me visitar no colégio interno. E aí ela me disse isso. Eu tinha muita saudade da minha irmã, mas eu estava muito realizada também no colégio interno. E aí eu disse: não tem problema, mamãe, vou resolver esse problema. O que que eu fiz mais uma vez da minha ingenuidade, mas Deus lá de cima, sempre atendendo e cuidando como um pai. Fiz mais uma vez uma cartinha para o diretor, e agora eu estava lá no colégio interno, e entreguei agora em mãos a cartinha para o diretor naquele ano, o pastor Ervino Will. E ele disse: mas sua irmã é muito nova, ela não dá para ela trabalhar, porque apesar de sermos bolsistas, nós tínhamos participação no trabalho, eu tinha que cumprir as 8 horas de serviço. E aí ele disse: olha, para agora, ele disse: olha, mas ela tem que vir porque ela está doente, e ela está doente porque está longe de mim. Ele disse: olha, nessa altura do ano, porque era mais ou menos no meio do ano, eu não tenho como dar uma bolsa para ela 100%, eu posso dar uma bolsa de 50%, mas aí ela tem que vir e ficar no externato. E eu disse: tudo bem. E eu resolvia tudo, aos 14 anos de idade. Fiz 15 anos lá, inclusive. E aí,
Fiz esse pedido e o diretor atendeu o meu pedido, pelo menos para minha irmã estar perto de mim. E aí eu fui atrás de professores bons. Gente, eu tive realmente o privilégio. Eu sei que hoje os colégios internos não são como era antigamente, mas Deus me deu a minha irmã, o privilégio de ter estudado num colégio interno com professores consagrados ao Senhor. Realmente, hoje eu vejo a diferença. E nós tínhamos um ambiente tão protegido, sabe? E, enfim, eu consegui, através de um dos professores que indicou um funcionário que tinha muitas filhas, tinham 3 filhas, que era, não me lembro bem o nome das meninas, era Dalila, Vanúbia. Até outro dia, uma vez eu estava palestrando, encontrei uma delas, foi uma surpresa grande, inclusive casada com uma pessoa também da União. E Rosenaide, lembrei, são as 3. E tinha mais o Gabriel. E aí essa família, que é a mãezona, que era a tia Rosa, não sei se ela vai ver esse vídeo, ela aceitou a minha irmã. Então, minha irmã estava agora no externato, mas morando dentro do colégio, na residência dos funcionários, que era tudo ali dentro do colégio. E ela passou 6 meses ali com uma semi-bolsa, ou melhor, a bolsa que deu só foi para os estudos, ela não podia ir para o internato. Mesmo assim, a doença da minha irmã sumiu. Realmente era de fundo emocional. E aí, chegando no final do ano, eu fui falar mais uma vez com o diretor para cobrar aquilo que ele tinha me prometido, que era levar a minha irmã para o internato. E aí, quando eu fui falar para ele, ele disse: Eita, mas já houve a mesa avaliadora trazendo os novos bolsistas. Eu não tenho como encaixar agora a sua irmã. Ela vai ter que continuar como semi-bolsista. Eu disse: não, não tem como ela continuar, até porque a família aceitou ela por um caso de saúde, mas é muito custoso. O senhor me prometeu que ia dar essa bolsa para minha irmã de 100%, e o senhor vai honrar, porque Deus vai lhe abençoar. E ele ficou muito comovido e honestamente, irmãos, eu sabia que eu estando ali, eu tinha que dar o meu melhor. Então, eu era realmente uma bolsista que fazia tudo do melhor. Então, eu trabalhava, nunca negava, sabe? Fazia com louvor. E nesta época, já no segundo ano de internato, eu fui promovida. Eu lembro que eu passei pouco tempo na cozinha, não me adaptei muito, né? Me cortava e não sabia de nada de cozinha, né? Aí me colocaram na lavanderia, eu me dei muito bem na lavanderia, né? Aí eu passava a roupa, botava na máquina, da rápido, estendia, né? Mas no segundo ano eu fui indicada para a monitoria. A monitoria para um bolsista era o pódio mais alto que um bolsista podia alcançar. E é interessante que eu fui indicada para monitoria no período das férias. Só que, graças a Deus, eu fiz um trabalho bom e agradável, que quando chegou no final do ano, nas férias, eu achei que eu ia voltar para a lavanderia. A minha preceptora disse: não, eu não posso deixar você voltar. Você vai continuar como monitora, porque você se deu muito bem. Bem, eu sou sanguínea, né? Eu gosto de gente. Então, a monitoria era para auxiliar a preceptora no cuidado com as meninas. Então, algumas monitoras que talvez não sabiam lidar com as pessoas, né? Com as meninas, que muitas vezes eram as regulares, que pagavam tudo. E aí, às vezes, entrava em algum atrito, mas eu não entrava, eu entrava numa barganha com as meninas. Vamos entrar, olha, se você fizer isso, eu alivio nisso, né? Tá? Enfim, eu sei que eu conquistava as meninas regulares, né? Na sua maioria, nas atividades que elas faziam durante o dia, ali de ir para a escola. E eu fiz um bom trabalho na monitoria e eu não saí da monitoria. E aí o diretor lembrou disso. Eu disse: a preceptora, Edjane Brito, um beijo para você se você estiver assistindo, me falou muito bem do seu trabalho como monitora. Então, por seu testemunho, irmãos, o que é o testemunho? Eu vou manter a minha palavra. Sua irmã vai vir para o internato. Eu fiquei tão feliz. Então, minha irmã entrou no internato e agora estávamos não só no mesmo colégio, mas juntinhas novamente, né? Dividindo o mesmo quarto.
E aí eu falei para a Ali, minha irmã, disse, olha, o segredo aqui é fazer o trabalho com excelência, né, agradando, porque é para Deus. Eu sempre dizia que não era para o colégio, era para Deus. E Ele que estava pagando nossos estudos. E ser exemplo para as outras meninas que não conhecem a Deus. E graças a Deus, a minha irmã copiou, colou. Ela se desenvolveu tanto que rapidamente, no primeiro ano, ela já foi ser diretora do Grêmio. Ela foi votada para ser diretora do Grêmio. E, queridos, eu estudei 5 anos de colégio interno. Apenas um ano foi entre saída da cozinha para a lavanderia. Passei quase um ano na lavanderia. Mas os meus 4 últimos anos, todos na monitoria. Eu me lembro que entrava e saía monitoras. E eu nunca saí. Então, Deus estava me preparando para algo muito especial. Só que a minha irmã não ficou atrás. Ela passou a ser monitora do parquinho. Ela começou também a galgar posições no colégio interno, mas não porque ela indicava, era porque ela conquistava. E nisso, ela resolveu ir para o IAN. E aí agora era ela que pedia a bolsa de estudos, não mais eu. E aí ela foi, porque ela queria fazer um curso lá no IAN, e quando ela foi para o IAN, queridos, ela foi com uma carta de recomendação da preceptora e do diretor. A minha irmã já chegou no IAN, não indo para a cozinha, nem para a lavanderia, nem para o parquinho onde ela trabalhava como monitora, ela cuida das crianças, ela é monitora das crianças, mas ela já entrou na posição mais alta que um bolsista poderia alcançar. Ela já chegou pelas recomendações. Ela já era monitora no prédio feminino. E ela permaneceu ali por 2 anos. Bem, concluindo nossos estudos, eu fiz o curso de técnico de enfermagem lá no ENA. Voltei para Recife. Quando eu voltei para Recife, a minha mãe e a minha avó, que moravam juntas, elas estavam numa situação financeira também muito difícil, porque o meu tio Zé, que mantinha mesmo a casa, havia falecido. E minha tia, que era solteira, havia casado. Então agora, e aí elas não tiveram condições de manter a casa. E que, graças a Deus, eu e Alan não éramos um peso, porque nós estávamos no colégio e nós trabalhávamos para nos manter. Mesmo assim, a minha mãe ia de 3 em 3 meses, né, levar shampoo, sabonete, coisas, materiais que a gente precisava. E ainda tinha que conseguir um dinheirinho, né, para nos manter. Durante os 5 anos de colégio interno, que eu tive, os 4 da minha irmã, acreditem, irmãos, minha mãe vendia pão integral para ter dinheiro para levar a cada 3 meses, fazer uma visita para nos ver, né? E levar alguma coisa para a gente. Porque o meu pai sumiu e não deu nenhuma satisfação. E até disseram que ele tinha morrido. Veja que situação. E agora minha mãe tinha continuado trabalhando como técnica de enfermagem, como técnica não, como auxiliar de enfermagem, para manter ela e minha mãe. E aí também deu muito problema a questão do dinheiro do meu tio Zé, que era solteiro, porque minha avó teria por direito, por ser mãe dele, e ele era solteiro. E aí demorou-se muitos anos até que ela viesse realmente receber a pensão do meu tio Zé. E nessa situação elas ficaram morando na casa da minha tia, que já tinha muita gente, era meio complicado. Isso que aconteceu. Quando eu me formei em técnico de enfermagem, eu tive a oportunidade de continuar estudando e ir para o IAE, fazer o vestibular para a faculdade de enfermagem, alto padrão. E o meu diretor, na época, que já era outro, disse, olha, por você ter tido um bom desempenho, a sua irmã já foi para o IAN, se você quiser ir para o IAE São Paulo, eu lhe dou essa carta de recomendação e consigo uma bolsa para você. E você vai. Mas eu me lembrei da minha mãe e da minha avó. Eu disse, muito obrigada. Mas dessa vez eu não vou pegar a bolsa. Eu preciso voltar para dar uma melhor condição para minha mãe e minha avó. E por elas, eu não segui adiante. Não fui para São Paulo. Outros colegas também, que eram bolsistas, agarraram essa oportunidade e foram, realmente estudaram, se formaram, se fizeram em São Paulo.
porque antigamente se havia muita oportunidade em trabalhar em São Paulo, porque é o maior polo médico do Brasil. E o IAE era um colégio interno, né, que formava e tinha graduações. Na época, acho que era o único colégio de internato com graduação de nível superior. Os demais era só como o ENA, de nível médio, né, que só ia até o segundo grau. E aí eu resolvi, já tinha terminado o segundo grau, fiz o técnico de enfermagem lá, então resolvi voltar para Recife e cair na batalha, consegui um emprego rapidinho. E eu me lembro que logo no primeiro salário eu aluguei logo uma casa, né, para a gente ter uma certa privacidade. Minha irmã foi para o IAN, não demorou muito, 2 anos, ela voltou, ela não concluiu o curso, né, uns 4 anos, ela voltou e disse, não, Ela, eu vou te ajudar também. Aqui é melhor eu voltar porque o curso não vai avançar a área de mercado de trabalho para mim. E eu queria ser mesmo, era advogada. Então volte para casa. E graças a Deus ela voltou. Você vê que a gente tinha uma vida tão apertada que durante os 2 anos de colégio interno da minha irmã, nós nunca tivemos condições de visitar ela. Só falar com ela por telefone. Mas, enfim, ela voltou. Nessa época eu já estava trabalhando no hospital, consegui um trabalho numa clínica com um professor da Universidade Federal de Medicina, Dr. José Roberto de Almeida, como eu esqueci. E aí eu levei para ele, acostumada, né, a falar com os meus superiores, né? Falei, olha, minha irmã está voltando. Eu sabia que tinha uma vaga para secretária no consultório dele. Ele tinha um consultório e tinha uma clínica de endoscopia digestiva, onde eu trabalhava com ele como enfermeira, como técnica de enfermagem. E eu falei com ele. E ele disse, Ellen, não é bom estar duas irmãs trabalhando na mesma empresa, porque há uma influência. E eu falei com a minha pureza, disse, não se preocupe. Eu passei 4 anos trabalhando com a minha irmã no colégio interno e nós nunca levamos trazendo problema uma para outra. Cada uma se desenvolveu. E ele creu, né? Não sei se ele creu, se ele me deu uma chance para ela, por mim, né? Eu sei que ele deu essa oportunidade. Queridos, sabe o que aconteceu? A minha irmã se desenvolveu tanto no consultório médico que ela já não era mais do consultório médico. Ela passou a ser secretária particular desse professor. Ela acompanhava ele na Universidade Federal. E aí eu disse, já que a área agora está encaminhada, eu já estava tendo perspectiva de trabalhar em hospital, né, recebendo chamados, fazendo alguns concursos, provas e concursos. E aí eu fui trabalhar no hospital e deixei a clínica e deixei ela lá. E ela realmente se desenvolveu muito bem. E aí ela começou a estudar e fazer faculdade de Direito. Enfim, eu me lembro que ela nem queria, porque ela funcionava, eu tinha que empurrar ela um pouquinho. E enfim, eu disse, não, Ali, tenha fé. Se sua vontade de mas não tem condições de pagar, não importa. Deus, que sempre nos cuidou da gente, sempre nos deu estudo, vai dar o estudo que você quer. Ele é o nosso Pai. Sempre falei isso. E ela creu. Ele é nosso Pai. E deu certo, ela fez o vestibular. Eu fiz a inscrição do vestibular dela, e ela fez, e ela passou. E aí ela estava estudando agora, eu estava trabalhando, agora eu já tinha mais de um emprego, eu cheguei a um grau, gente, de ter 3 empregos. Por quê? Porque eu tinha alugado uma casa, eu precisava mobiliar a casa, e eu vi uma oportunidade de trabalhar como técnica de enfermagem, trabalhar um pouco menos e ganhar mais se eu fosse instrumentadora cirúrgica. Então, resolvi fazer esse curso e me desempenhei muito bem, graças a Deus. Eu me lembro que eu disputei uma vaga, uma outra instrumentadora de experiência tinha me formado há dias, há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Mas eu me dediquei tanto. E aí a gente ia assistir a cirurgias cardíacas. Nessas cirurgias cardíacas, enquanto ela ia embora, eu ficava. Eu disse, olha, enfermeira, deixe que eu vou limpar todo o material, entrego tudo limpinho lá para o expurgo. Que nada, eu refazia na minha mente aquelas 2.000 peças de instrumento cirúrgico. Eu montava no chão, todas sujas, montava no chão, imaginava o que o médico ia pedir, qual seria a próxima abertura de fêmur, né? Abertura fazendo as pontes, abertura da mamária, da entrada cardíaca, o que o coração precisava, as artérias. E eu refazia. Não sabia eu que era Deus me ajudando. E aí, nessa disputa dessa vaga,
todo mundo tinha certeza que eu não ia ficar e que ia ficar a outra menina que tinha experiência como instrumentadora cirúrgica. Mas acreditem, o médico me escolheu. E aí, quando me escolheu, eu não precisei mais ficar me matando de trabalhar, né, nos outros hospitais para ganhar bem pouquinho. E agora eu tinha só esse emprego, que eu consegui mobiliar minha casa toda com esse emprego, porque eu ganhava muito bem. Era uma equipe grande, né, eram 2 instrumentadores, e eu era a segunda instrumentadora, porque tinha a primeira instrumentadora que era muito antiga dele, muito antiga desse médico. E aí ela tirava as férias. Quando ela tirou férias, eu assumi o papel de primeira instrumentadora da equipe. Cheguei a viajar, ia para hotéis de luxo, porque a gente tinha que fazer uma cirurgia muitas vezes em outro local. Toda a equipe ia. E aí eu já estava com o ego um pouquinho mais elevado, né? E aí as coisas começaram a ficar um pouquinho fria no meu relacionamento com Deus, com aquela fé que eu tinha desenvolvido desde o colégio interno. E aí Deus foi ficando um pouquinho mais distante de mim, não tão perto como eu tinha ele lá no colégio interno, como eu sentia ele, onde lá eu despertei o desejo de ler a Bíblia, ler Espírito e Profecia. O primeiro livro do Espírito e Profecia que eu li foi O Grande Conflito. E foi aonde? No colégio interno, incentivada pelos próprios alunos e pelos professores. Então lá era muito incentivada. Eu tive um pastor que era nosso... nós tínhamos aula de religião para todo mundo, não importa o curso, todo mundo tinha aula de religião. E na sexta-feira nós tínhamos que dizer o versuário decorado. Todo mundo. Queridos, que pastor maravilhoso. Hoje descansa no Senhor, aguardando Jesus voltar. Então, realmente, nós tivemos, eu e a essa educação diferenciada. Bem, continuando a história, graças a Deus, eu me desenvolvia. Esse médico que trabalhava aqui em Recife, ele precisou transferir o consultório dele, as cirurgias, para São Paulo. E aí ele me fez o convite para trabalhar com cirurgia cardíaca agora, pediátrica. Queridos, ele triplicou meu salário. Triplicou meu salário. Mas eu não podia mais ir, porque minha irmã estava aqui, eu sustentava a casa, estava fazendo faculdade, eu ajudava ela. E eu também queria começar minha faculdade e eu tinha passado no vestibular. Não, então ainda não tinha passado. Eu queria entrar na faculdade. E nesse período de cirurgias, eu fiquei pensando, bem, eu gosto da instrumentação cirúrgica. Meu pai é médico, cirurgião. Eu acho que eu vou seguir essa linha. Ou eu vou ser cirurgiã ou anestesista. E eu disse a ele, eu disse, eu não posso ir para São Paulo continuar porque eu quero fazer o vestibular para medicina ou enfermagem. E ele respeitou a minha decisão e disse, olha, que Deus lhe abençoe. E você vai conseguir o seu sonho. E aí eu comecei a batalhar para saber como é que eu fazia para conseguir o quê? Uma bolsa para fazer medicina, porque eu não tinha como fazer na Universidade Federal. Minha irmã dizia muito, olha, quem entra na Federal é quem trabalha, quem estuda 24 horas, não pode estar trabalhando. Eu disse, então, a Federal não vai ser para mim, né? Então, eu comecei a procurar faculdades particulares, era caríssimo. Eu disse, mas deve ter tem alguma bolsa. E realmente eu descobri que existia um sistema na Venezuela, você conseguia a bolsa, passava lá os 5 anos de faculdade de medicina, e depois você prestava 4 anos de serviço para o país como médico, e depois você estava livre. Eu disse, perfeito. Eu já estava acostumada com essa relação, trabalhar e estudar, para trabalhar para estudar. Então, eu resolvi, numa oportunidade que houve, de eu ir como enfermeira para a Venezuela, eu levei minha documentação e entrei meu pedido para fazer o curso de medicina na Venezuela. Fui e fui aprovada, mas não tive oportunidade de permanecer, porque nessas ligações políticas, o presidente teve uma indigestão, né, com algum país que eu não me lembro, e eu sei que ele vetou todos os alunos que não fossem venezuelanos, né? Então, os brasileiros tiveram que voltar, então eu não tive nem muita chance. Eu voltei, né, para o Brasil, para Recife, e pensei, bem, se eu cheguei para a medicina, então a enfermagem eu entro. E realmente, irmãos, quando eu voltei para Recife, fiz o concurso, o vestibular para enfermagem e passei.
E agora é a minha batalha, né, para fazer o meu curso de enfermagem, Ana Nery, né. E aí eu comecei a trabalhar nos hospitais e fazer a faculdade de enfermagem. Nisso, eu conheci um rapaz que eu tinha reencontrado ele do colégio interno. A gente começou a namorar e como já nos conhecíamos, noivamos. E quando eu estava me preparando do meu noivado para o meu casamento, né, já estava no último ano de enfermagem, né, então para mim o plano estava perfeito, né. Então, me formava em medicina, o meu ex-noivo já era enfermeiro. Lembra daquele grupo da turma do ENA que recebeu a carta de recomendação das bolsas para ir para São Paulo fazer enfermagem? Ele estava nesse pacote. Por isso que ele já era formado, já tinha uma posição de sucesso. Ele era gestor de 3 unidades de PSF, isso, Programa da Família, de São Paulo, da Zona Sul. E aí eu falei para ele, eu disse: "Olha, quando a gente casar, você me dá uma chance?" Ele disse: "Não, eu lhe dou uma unidade para você gerenciar." Eu disse: "Pronto, perfeito. Tá tudo perfeito na minha vida." Gente, eram os meus planos, só não eram os de Deus. O que aconteceu? Passados alguns meses, esse meu noivo fez o mesmo que o meu pai, sumiu e não deu mais satisfação. Não atendia a ligação, não respondia mensagens. Eu comecei a voltar ao quê? Ao Deus da minha infância. E eu comecei a ficar muito triste, muito triste. Nisso, ainda jovem, né, recém praticamente formado, me formando na graduação de enfermagem. Nessa época eu já estava nos hospitais públicos, eu conseguia sempre contratos, né, e eu tinha feito um contrato no Hospital da Restauração, que é um hospital de ponta aqui, hospital escola, muita disputa para entrar nesse hospital, através de uma colega minha da faculdade, que era, na época, já era casada com um médico, ele conseguiu essa vaga para mim, e aí eu entrei na UTI neurológica do HR. E ali eu aprendi muito, prática clínica, análise, sabe. Eu tinha uma chefe top das galácticas com 2 doutorados. A mulher era respeitada pelos médicos, para você ter uma ideia. Ela sabia muito, aplicava uma pique melhor, ela dava aula para os residentes de medicina. E aí eu colei nela para aprender, ela disse: "Olha, se você fizer, eh especialização nesta área, você vai crescer." E aí eu me alegrei, né, e eu já tinha passado por muitas áreas na enfermagem, eu já tinha feito muitas outras especialidades, mas eu nunca me encontrava, nunca me via feliz. Ali eu gostei um pouquinho, eu gostei um pouquinho. Só que a dor, a tristeza, né, nos leva o quê? A Deus. E aí eu voltando a buscar a Deus, eu me lembro que nos dias de meus plantões, por volta da madrugada das 4 horas da manhã, eu disse: "Agora eu me aparto com Deus." Enquanto todo mundo, eu dispensava as meninas, né, para descansar mais um pouquinho, e ficava tomando conta dos pacientes internados na UTI. Eu lia a meditação para todos eles. Eu dizia: "Tem alguém aqui que está me ouvindo?" Ninguém respondia. "Mas eu acredito que vocês estão ouvindo, vocês não podem responder, mas ouçam a mensagem do Senhor." E eu lia a meditação entre 3 para 4 horas da manhã. E era entre 3 para as 4, porque de 4 horas elas chegavam para começar a dar os banhos nos leitos. Nós tínhamos 12 leitos na UTI neurológica. E ali eu fazia meu trabalho com Deus. Não demorou muito, Satanás já não estava gostando. Aí, o que que Satanás fez? Me tirou dali. Me tirou e disse: "Olha, você vai ter que sair." Era eu e outra menina, que nós éramos recém-chegadas, e ali se pagava muito bem, o TI pagava muito bem. "E aí vocês vão ter que sair." E aí, para sair, eu tinha que descer para emergência. Eu não queria ir pra emergência, porque estava num nível tão alto, né. Eu disse: "Tem alguma outra opção?" Eu disse: "A outra opção é eu transferir você para maternidade." Eu não gostava de materno infantil, nunca gostei, nem quando eu era técnica de enfermagem. E agora como enfermeira, assim, a época eu ainda era técnica de enfermagem, mas para exercer, para aprender para ser enfermeira, eu não queria. Mas entre ir para emergência, onde tem facada, tudo que é troço do mundo,
eu preferia a maternidade. Tudo bem, eu vou lá e aproveito e faço uma especialização em maternidade, até porque eu tenho que saber alguma coisa com como lidar com crianças, né, com bebês, crianças doentes. Eu temia, porque é muito difícil você entender uma criança adoentada. Mas enfrentei isso como um desafio. Eu já tinha passado por tantas áreas, né? Ao total, eu colecionei 8 especializações na área clínica de conhecimento. Não porque eu queria, é porque eu ia, não gostava, ia para outro, não gostava. Aqui eu gostei mais um pouquinho, gostava de cirurgia, né? Então eu gostei mais um pouquinho foi da UTI neurológica. Mas aí, então, tudo bem, 1 ano passa rápido, né? E 1 ano? Fiquei 2 anos lá, gostei dos partos, fazer parto, né? Era só casos graves, né? A gente tinha praticamente uma pequena UTI, né? Para as distócias, né? Obstétricas na maternidade. E eu gostei muito, mas ali eu estava passando aquela fase, né? Do término do meu noivado, e eu fiquei muito mal, muito triste, eu comecei a adoecer. Eu sempre tive problemas com rinite, depois que eu fiz uma cirurgia plástica de nariz, acredita, esse aqui não é, esse foi o contrário, papai disse, não me deu esse, ele vai me dar outro melhor que esse. Então, lembra da época das cirurgias, eu tive muitos privilégios, inclusive me especializei também, além de cirurgia cardíaca, também fiz a especialização em cirurgia plástica. Eu tinha acesso livre, fazia, dava cirurgia de graça para as meninas, eu tinha acesso à equipe, né? Minhas amigas, eu quero fazer uma lipo, arranjar, fazer uma lipo no serviço público, né? Então, tive muitos esses privilégios. E aí eu fiz 2 vezes, que o primeiro ficou muito fino, eu não gostei, eu disse, não, eu quero mais natural, fiz o segundo. Para mim, cirurgia era como se fosse trocar de roupa, né? Hoje eu já não faço isso mais, nunca mais. Enfim, eu sei que eu fiquei muito triste. E aí eu conheci uma colega também enfermeira, lá na, na maternidade, que também estava fazendo uma especialização dentro dessa área. E ela falou assim, Ellen, você é uma menina muito inteligente, bonita e diferenciada aqui. Esse ambiente nem não é para você. Eu estava no serviço público. Você deveria fazer o concurso nas Forças Armadas. E ela já era enfermeira da Marinha. Ela dava os plantões lá, porque ela estava dentro da especialização, e eu também. E eu disse, Marinha? Eu magrinha, era bem magrinha nessa época, acho que pesava 50 quilos. E eu disse, Marinha, exército? Aí eu falei, amiga, como é que eu vou trocar o meu sapato alto por uma bota feia, desconfortável? Ela disse, olha, você precisa só mudar o rumo da sua vida. Está muito tristinha e não combina com você. As palavras dela foram doces. E aí eu aceitei essas palavras. E eu criei nessas palavras. E aí eu disse, também, eu vou fazer. Se for da vontade de Deus, eu vou entrar. E aí eu me preparei, o primeiro concurso que eu fiz foi para a aeronáutica. Fiz a primeira prova, não achei fácil. Não achei fácil. E passei, mas não achei fácil. Quando foi na segunda, eu também achei difícil. Passei. Mas na terceira, eu achei que eu não tinha passado. E eu fui dar o plantão. Quando cheguei no plantão, descobri que eu tinha passado. Só que era naquele dia, tinha que se apresentar. E sabe como é militarismo, né? É ir naquele dia, naquele horário. Eu fui tentar arranjar uma colega para botar no lugar. Não consegui, depois consegui. Cheguei lá atrasada, já tinha passado muito do horário. Cheguei 10 horas da manhã, quando deveria estar de 8. E como todo militar, disse, não, você perdeu a vaga, você não chegou no horário. Isso aí, arrasada. E as minhas colegas lá no hospital, tudo me parabenizando. Que bom, você passou, vai ser enfermeira da aeronáutica. Aí eu contei que eu não consegui entrar para fazer a penúltima prova, que era, aquela prova seria de entrevista. Então, eu não cheguei. Aí falei para ela, né, disse, olha, infelizmente não pude entrar, então perdi. A senhora disse, não tem problema, você vai fazer a próxima da Marinha, você vai ser minha colega. Então, assim, as Forças Armadas, quando abre inscrição, ela abre uma atrás da outra, não tudo de uma vez só. Então, primeiro abriu a Aeronáutica, depois abriu a Marinha, depois abriu o Exército. E aí eu também. E, gente, eu fiz uma oração e disse, olha, eu não estou legal, mas se for para a tua vontade, o Senhor pode me dar esse concurso, como o Senhor me deu
o ENA, o senhor me deu as bolsas de estudo do colégio, o senhor pode me dar. Irmãos, eu fui fazer aquela prova da Marinha com tanta certeza que aquela vaga era minha. E porque eu pedi no meu coração mais uma bolsa, com uma bolsa que o senhor tivesse me dando. E eu me preparei, estudei. Eu me lembro que eu perdi 12 quilos porque tem uma prova física, né? E eu tive muita dificuldade para passar na prova física, na aeronáutica. E aí eu fui fazer as provas da Marinha. Irmãos, para a honra e glória de Deus, eu passei. E passei numa boa posição, porque eram 10 vagas, eu fiquei como quinto, na posição quinto, da média, né? E aí eu fiquei feliz. Minha irmã me colocou dentro do ônibus e quando ela se despedia de mim, ela batia continência. Foi muito importante para mim. Ela fase. Eu sabia, desculpe, que eu podia dar condições financeiras para minha família. E era uma nova época. Que ia ganhar na Marinha era como se tivesse 4 empregos aqui no Recife. Tinha muita vaga, mas pagava muito pouco. Mas agora não ia ser contrato do Estado, não era contrato. Eu ia ser funcionária federal, jovem, solteira. E era demais para mim. Mas eu fui feliz. E fui morar em Natal, fui fazer as provas, então passei, né? Fui morar em Natal, nos Fuzileiros da Marinha. E aí, nos Fuzileiros da Marinha, a gente tinha que aprender todo o militarismo, fardamento, as ordens unidas, né? Toda aquela regra do militarismo, irmãos, pela honra e glória de Deus. Eu nunca trabalhei no sábado. Eu nunca dei um plantão, nem como militar, nem como enfermeira, que a gente tem essas duas ações no sábado. E lá eu estava orando ao Senhor. Você acredita que outro rapaz entrou comigo no concurso e não deu esse exemplo? Ele dava o plantão. E eu orando ao Senhor que não caísse, nunca caía os meus serviços, né? Como militar, no sábado. Era na quinta, era na segunda, e toda vez que eu via, glória a Deus. Quando fui na última semana, na semana de formatura, como militar, né, para receber lá a credencial e tal, o meu nome caiu no sábado e acreditem, o serviço de 8 às 10 da manhã do sábado. Eu olhei e disse, vou ser presa. Porque a gente não podia dizer não. Vou ser presa, mas eu não vou. Se Jesus me trouxe até aqui, eu não posso desonrar o nome dele de jeito nenhum. E eu já tinha certeza, eu já fui pronta para ser presa. Estava falando com o comandante, era um moreno, nem me lembro mais o nome era o capitão, não era comandante, era um capitão. Eu disse, olha, meu nome caiu, mas eu não vou não, sou administrativa mulher. Mas fulano, e foi. Eu não vou. E você vai ser presa, você não pode dizer. Você não tem autoridade aqui, você quer ser expulsa, você nem se informa, ó. Que no caso eu fui falar com ele na sexta, porque ele mostrava o plantão do outro dia. E a formatura era no domingo. Você não se forma. Ficou fazendo aquela pressão psicológica. Eu disse, olha, quem me trouxe aqui, se ele quiser eu permaneço, que é Deus. Mas se ele não quiser, eu saio. E ele ficou irado. Ele disse, eu quero você no serviço às 8 horas da manhã, na sua posição. Senão, você não forma. E eu estava tão convicta com Deus, porque ele tinha me levado até ali. Eu não ia perder. E nisso, pela honra e glória de Deus, quando foi no sábado pela manhã, o comandante-geral deu uma ordem. Ninguém tira serviço hoje. Vai todo mundo organizar um fardamento para poder participar da formatura no domingo. E não só eu não fui no sábado, como ninguém foi. E foi uma bênção. Mas tem um detalhezinho nesse período da Marinha, que eu estava morando em Natal, que foi importante dizer, que lembro que eu adoeci
pela tristeza do meu noivo ter acabado de forma muito estranha, mas o Espírito Santo me revelou o problema depois. A minha doença, a minha rinite crônica, sinusite piorou muito. Eu estava começando a ficar no pilotão para trás. Isso não é bom, porque eu estava entrando agora. E teve um dos militares que deu um toque para mim. Disse: olha, você está ficando para trás, está chamando a atenção. Não faça isso. Você precisa eh, ficar pelo menos no meio, para não aparecer que você está arrastando. E eu entendi o recado. Eu disse: Senhor, me ajude, porque eu não posso ficar para trás do pilotão, porque eu cansava, quem tem rinite, eu cansava. E aí, todo sábado eu ia para a igreja, e todo sábado eu levava as minhas amigas que eu tinha conhecido na Marinha para o sábado, para a igreja comigo. Por quê? Porque a Igreja Central de Natal, elas ofereciam almoço depois do culto dos visitantes. Eu achei isso belo. E como eu não queria comprar no sábado, então eu ia para a igreja para almoçar lá e não precisar comprar. E não só ia, como levava as minhas 3 amigas da Marinha comigo. E elas iam para o culto assistir o culto. Inclusive, uma delas, a primeira vez que ela pisou numa igreja evangélica, porque a família dela era toda do candomblé, foi comigo que ela foi. Glória a Deus. E a vida espiritual dela começou a ser desenvolvida. Ela nem gostava de mim, que ela não gostava de crente. E nos tornamos até hoje grandes amigas. E, enfim, acho que o Senhor honrou toda essa fé, esse desejo, né, de estar ali fazendo a vontade de Deus, mas também realizando os meus sonhos, né, porque Ele era o meu pai. E o que aconteceu? Me formei, mas quando eu fui fiz aquela oração que eu estava ficando para trás, quando eu fui no sábado, no último sábado, ali na igreja de Natal, quem estava pregando era um médico, falando sobre a obra médico missionária. E ele falou sobre os remédios de Deus, que ele cura. E eu fiquei pensando, eu sou adventista há tanto tempo, eu nunca fiz isso. Eu já tentei de tudo, eu tinha agora um concurso público federal, eu tinha o melhor plano de saúde, um bom salário, estabilidade, solteira, mantinha minha família, sobrava para mim, viajava com as minhas amigas. Por que não fazer o tratamento de Deus? Porque eu já tomava nessa época muitos medicamentos. Eu comecei com 250 miligramas de prednisona e eu já estava tomando 75 miligramas. E o médico ia aumentar mais e trazendo mais remédio. Eu tinha melhoras, mas nunca ficava curada. Eu disse: por que não, o senhor não podia curar através dos seus remédios? Porque os meus remédios não estão me trazendo solução. E eu fiz esse desafio para Deus. E aí, quando terminou o culto, eu falei com aquele médico e ele disse, me deu as orientações. Primeira coisa, tira toda a alimentação de origem animal, não coma mais. Mas como que eu estou na Marinha? Ele disse: não coma, confie em Deus. Eu tinha medo de ficar fraca. E o meu problema já estava de ficar no final do pilotão. Ele disse: não coma, confie em Deus. E passe a se alimentar mais saudável, mais frutas, né? Mais raízes. Aí ele me deu um toque de raízes, né? E eu comia muito inhame, muita macaxeira, né? Para poder ter mais energia, disposição. Queridos, Deus foi me curando e quando eu me vi, eu não estava só no meio do pilotão, eu estava quase na frente do pilotão. E eu não estava tendo mais crise de rinite, sinusite, falta de força e de vigor. Outra coisa que eu pedi a Deus era que sustentasse meu joelho, porque eu entrei na Marinha, saí da Marinha e ninguém nunca descobriu que eu tinha uma lesão de joelho. E minha lesão era tão grave que quando eu caí, eu ficava meses com aquela tala. Eu fiz exercícios físicos diários, mais de uma vez ao dia. E Deus sustentou meu joelho. Deus é maravilhoso, ele é um pai bondoso. Então, me formei, né? Saí de Natal, voltei para Recife, assumi o Hospital Naval do Recife, como enfermeira agora da Marinha, estava feliz da vida, né? Estava tudo perfeito, tudo na direção do homem, né? Da mulher, né? Tudo na direção da mulher, né? Do homem. Aí, quando Deus nos afaga, né? A gente tende a ficar meio confortável. E aí Deus agora colocou um problema para mim.
Eu já estava apaixonada pela mensagem de saúde, porque eu me vi curada. Não tomava mais remédios, não tinha crise de rinite, não tinha sinusite, não tinha a falta de disposição, né? Estava bem. Eu quis aprender mais sobre essa obra. E aí eu comecei a me envolver, ia de voluntária para as feiras de saúde. Eu, queridos, e aí começaram a me colocar em posições. Eu cheguei a ser coordenadora das feiras de saúde da Associação Pernambucana. E quando caíam meus plantões no sábado, eu trocava pelo domingo. Quando chegava no plantão do domingo, que eu tinha que estar nas feiras, eu pagava minhas colegas para poder estar na feira de saúde. Pelo amor que eu tomei, a dimensão do amor que eu tomei por essa obra médico-missionária. E aí, vendo Jesus lá do alto, e o meu Pai do céu, o amor que eu tive por essa obra, ele começou a me preparar. Eu senti o desejo de aprender mais e mais, e eu comecei a ver a diferença de uma coisa para outra. Peraí, Jesus ensina que o sol desinflama. A medicina me diz que é o antibiótico que desinflama. E aí as coisas começaram a entrar em choque. E aí eu comecei a implementar dentro do Hospital Naval as coisas que eu aprendia de Deus. E aí eu tinha bons relacionamentos com os médicos e falei, olha, tinha uma equipe toda quarta-feira que fazia hemodiálise. E eu percebia que depois da hemodiálise, os pacientes ficavam muito mal, vomitavam, ficava fraco, era dor de cabeça. Eram uns problemas. Eu disse, se aliviar pelo menos os sintomas, já é bom. E eu falei com eles, olha, deixa eu dar um banhozinho de sol para eles, água pura. Né? Lá na Marinha, dentro do Hospital Naval, tem um campo onde os militares ali fazem seu exercício físico. É uma área muito bonita, verde. Eu disse, bem, aí eu pedi para pela manhã eu levar eles para dar um passeio, mesmo na cadeira de rodas, para eles respirarem ar puro. Eu dava água antes, depois, né? E fazia esses exercícios com ele e deixava eles tomando um banhozinho de sol. Voltava de frente, depois virava as costas. E aí eu combinei com as minhas colegas toda quarta-feira eu fazer isso. E elas gostavam, por quê? Porque eu chegava às 6 horas da manhã, mais cedo na Marinha, e liberava elas mais cedo. Elas gostavam. Até que o diabo disse, você está fazendo muito rebuliço aí dentro. Não estou gostando. E certa vez, uma das minhas superiores, porque o que pesa na Marinha não é que o enfermeiro está abaixo do médico, não, é a patente. Quem tem uma patente mais alta, não importa se é médico, fala mais alto. E aí, uma enfermeira com a patente alta foi fazer as visitas, chegou também mais cedo e não encontrou os pacientes nos quartos. Aonde estavam os pacientes na quarta-feira de manhã, às 6h30? Com a Ellen, dando um passeio ao ar livre, tomando banho de sol, e eu fazia os exercícios respiratórios com eles, viu? Feliz da vida. E eu dizia a eles, olha, eu fui curada e vocês podem ser também. Tratando o quê? O emocional. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus. E eles voltavam felizes. O que eu percebi? Que eu mostrei para os médicos. Olha, na primeira semana dos 4, um não passou mal. Na segunda semana dos 4, 2 não passou mal. Na terceira semana, os 4 não passaram mal. Então, eles me deram carta branca, porque não estavam usando nenhum medicamento. Eu disse, tá funcionando, tá bom. Só que essa enfermeira não gostou, foi atrás de mim e me pegou no flagra, voltando com os pacientes para os quartos onde fazia hemodiálise. E ela falou, quem foi que autorizou você levar os pacientes para ir fazer passeio na praça? Apesar de ser uma praça interna. Aí eu falei, comandante tal. Aí ela foi lá, deu esculacho no comandante, no aspirante. Ela tem um aspirante em medicina. E aí, quando ela voltou para mim, ela já voltou com ordem de prisão. Você não pediu uma autorização, passou por cima da minha... Enfim, quero ordem de prisão para você. E assine a ordem. Eu disse, meu Deus. Nessa época, eu já estava com uns 2 anos, 3 anos, né? 3 anos de marinha. Recente. 3 anos de marinha. Lembrando que Deus foi tão bom comigo que logo no primeiro ano eu não ficava só na enfermagem. Eu fui promovida para um setor, o melhor setor da marinha, que eu digo até hoje. Eu era da Junta Regular de Saúde da Marinha. Então eu dava o serviço
na Junta Regular de Saúde da Marinha, certo? E também dava plantão no Hospital Naval. E na Junta Regular eu dominava ali. Era muito querido, eu fazia tudo para o meu comandante. Comandante Castro, um beijo grande, amo o senhor. Foi um pai para mim na minha vida. Foi quem mais me protegeu ali dentro, quando Satanás muitas vezes se levantou contra mim. E aí, infelizmente, ela me deu essa ordem e eu não aceitei. Corri atrás do meu comandante. Comandante, vou ser presa. Porque eu levei e contei toda a história. Ele disse, não vou deixar. Aí ele falou com o diretor do hospital e o diretor do hospital mandou me chamar. Ele disse, olha, você fez isso e isso. Entendo que você passou por cima mesmo. Eu não vou tirar a autoridade da capitã-tenente. Não vou. Mas eu também entendo que você fez bem para os pacientes, então, mas isso não pode acontecer aqui dentro. Ele falou com muito carinho. Ellen, isso aqui não é coisa para você fazer aqui dentro. Essas coisas de natural, de cura, de Deus. Deus não entra aqui dentro. É lá fora. Porque é ciência. Irmãos, como isso me doeu. Mas eu senti que eu tinha que fazer uma escolha. Eu senti. E disse, faça isso lá fora. Mas quando você entrar aqui, é ciência, é medicina, é quem manda, é quem sabe. Eu me lembro que ele disse que é quem sabe. E nessa hora, o meu coração vibrou e eu senti o Espírito Santo falando que você vai ter que tomar uma escolha, tomar uma decisão. A quem você vai servir? Eu já estava planejando sair da Marinha, porque eu me apaixonei pela obra médica missionária. Mas eu tinha acabado de comprar um apartamento, e é esse que vocês estão vendo. E eu planejava passar por uns mais 2 anos e depois saía e me dedicar completamente à obra de Deus. Mas não agora. Não, agora não dava. Tinha muitas coisas para pagar, inclusive o apartamento. Foi da solteira, as parcelas não diminuíram, eram altas. Eu assumi parcelas altas porque eu tinha um salário alto, né? E quanto ia passando o tempo, ia ficando menores. Senão, eu não teria feito isso, não é verdade? Mas nesse momento eu senti que eu tinha que tomar uma decisão. E eu falei, eu não sei, saiu da minha boca, foi o Espírito Santo que falou por mim. Então, se é assim, eu saio da Marinha. Eu lembro que aquele diretor do hospital disse, como é que é? O que é que você está dizendo? Você está consciente do que você está dizendo? Porque eu mando fazer sua baixa hoje mesmo. Que lá não é brinquedo não, minha gente. E ele disse, faz o seguinte, volte para o seu setor de enfermagem. Eu não vou lhe dar ordem de prisão porque você tem boa conduta. Castro me falou do seu trabalho. E eu fazia um bom trabalho lá na Junta Regular de Saúde da Marinha. Eu vou lhe dar, você vai dar um plantão de 24 horas a mais. E eu vou falar com a tenente. Você vai passar pela punição, só não vai ser presa. Não. Ele me deu esse alívio, né? Porque eu corri com o meu comandantezinho, né? E ele realmente me livrou da prisão. E ele disse, volte para o seu setor e vá pensar. 5 horas eu saio daqui da minha sala. 5 horas eu quero sua resposta. Ou você serve a Deus com as curas dele, ou você serve a ciência aqui, que é a verdade. Irmãos, eu saí, que eu não senti o chão. Abaladíssima. A fé que me fez responder foi embora. Eu fiquei tão perturbada, porque Satanás me oprimiu. Como que você vai sair? Como é que você vai pagar o plantão? Como é que você vai sustentar a sua casa? Como é que você vai ajudar a sua irmã na faculdade? Minha irmã fazer a faculdade de Direito. Como? Você não tem condições de sair agora. É seu emprego federal. Quantos? Eu escutava muito na escolinha, né? Quantos queriam estar no seu lugar? Quantos queriam ter um emprego, um curso federal, né? Seguro. E eu saí perturbada. Sabe aquele tempo de angústia que a Bíblia descreve? Eu senti um pouquinho. Minha gente, a água descia feito fel.
Eu não estava aguentando, aquilo ali estava consumindo meu coração, meu gosto, uma angústia, que eu disse, se eu não explodir, eu vou pirar. Eu entrei no banheiro, eu disse, vi uns amigos lá, né? Eu disse, ó, segura a onda aí, que eu não tô bem, não. Eu não falei nem para ninguém, para ouvir a opinião de ninguém. Entrei no banheiro, chorei horrores, chorei. E eu sabia que eu já era perseguida ali, eu sempre via o movimento do diabo entre um colega e outro, mas não a ponto de me prejudicar. E aí eu sei que quando eu enxuguei as lágrimas, meu colega disse, amiga, você precisa voltar para o posto. Ele tem que jantar. Fica um e o outro vai comer. E aí, quando eu saí do banheiro, enxuguei as lágrimas, eu sabia que tinha um horário. Acreditem, eu saí do banheiro dizendo, não, vou ficar no hospital, pelo menos mais um ano, eu preciso sustentar o apartamento. E nessa decisão, na minha mente, que eu tomei, o Espírito Santo usou uma amiga minha dos Estados Unidos que me ligou na hora. E ela ligou para mim e disse assim, ai, amiga, tá tudo bem? Eu disse, não tá não, eu tô passando esse. Chorei de novo. Mulher chora, né? E desabei, falei para ela disse, o que você decidiu? Eu disse, eu não posso largar a Marinha agora, eu comprei um apartamento, minha família, eu ajudo minha irmã para fazer faculdade. Aí ela disse, e os anos que Deus lhe sustentou? Deus está lhe chamando para uma obra, ele já lhe deu muito, e é só isso que está lhe pedindo. Aquilo entrou com uma faca no meu coração. Eu disse a verdade. Deus sempre me sustentou. Eu sempre estudei em escola adventista. Deus me sustentou. Eu fui para um colégio interno. Deus me sustentou. Ele pagou a conta. Ela disse, agora você não confia que Deus pague, lhe sustente? E aquilo entrou feito uma faca no meu coração. E eu disse, é verdade. E eu saí para falar com o comandante e dei a resposta. Prepare a minha baixa. Eu vou sair. E aí eu já tinha recebido uma nota baixa da enfermagem, porque a mulher ficou irada comigo, e ela já me perseguia há muito tempo, né? E aí, com a minha solicitação, né, com minha concordância, foi rápido. Irmãos, não pense que quando eu falei de abaixo, eu saí feliz e contente, com a fé, né, explodindo. Não, saí cabisbaixa, sabendo que eu tinha feito a coisa certa. Triste, mas sabendo que eu tinha feito a coisa certa. Eu não sabia o dia de amanhã. E aí aconteceu realmente a minha baixa, né? Eu saí da Marinha, recebi pelos 3 anos que eu trabalhei lá, foi bem precoce, né? Porque eu tinha aí pelo menos uns 8 anos de Marinha. E quando eu saí, que eu vi a minha conta entrando no mês 000 e as contas da casa chegando, eu provei a fé. Eu disse, Senhor, olha, o Senhor tem me sustentado. O Senhor me deu muito. E agora o Senhor precisa continuar me sustentando. Eu vou fazer o teu trabalho com louvor, como eu sempre fiz. Mas não deixa eu passar fome. Irmãos, eu voltei a fazer... Nessa época, quando eu estava na Marinha, eu tive muitos privilégios. Eu fiz muitos cursos. Cursos de naturopatia, terapias naturais. Eu conheci o Dr. Silmar, porque ele veio com um curso. Só que como eu estava na saída da Marinha, eu não quis gastar mais, porque eu já tinha gastado muito lá com a Maísa, no curso. Mas eu fiz muitos cursos de culinária saudável que eu queria. Eu estava transformada pela obra médica missionária. Eu decidi ser vegetariana, eu levava coisas que eu criava para a Marinha, né? Meu comandante quis intervir por mim mais uma vez. Ellen, você não precisa sair. Se aqui não estiver lhe oprimindo, eu solicito você para você ir para o Rio de Janeiro. E você não sai. Eu disse, não, comandante. Deus me quer na obra dele. Ele disse, então tá bom. O meu comandante lá da Junta Regular de Saúde. Eu disse, tá bom, comandante, tá certo. E ele confiou, ele disse, Deus, eu tenho certeza, veja, a fé do meu comandante, que não é cristão. Eu tenho certeza que o Deus que ele trouxe aqui, ele vai lhe manter.
e você vai ter muito sucesso na sua vida. Lembre das palavras do meu comandante. E aí, saí, não foi fácil. Eu comecei a vender pão, bolo, patês, para pagar minhas contas. É como se eu voltasse para o zero. Comecei a fazer os meus atendimentos como terapeuta. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me der paciente que eu atenda como terapeuta, e ele for curado pelo Senhor, esse paciente vai me trazer outros. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro paciente que eu atendi como terapeuta, ela ficou curada, não precisou passar pela cirurgia, ela me trouxe mais 2 pacientes. Esses 2 pacientes me trouxeram mais 2, depois me trouxeram mais 4. De repente, eu estava ganhando aproximadamente o mesmo salário que eu ganhava na Marinha, estando em casa. Não é uma bênção? Esse é o meu testemunho. E graças a Deus, depois eu abri clínica, fechei clínica, que não deu certo. Fui chamada para ser professora, agora do curso de Terapias Naturais, pela Saúde Corte do Brasil, pelo Dr. Simar Cristo, que me deu essa oportunidade de ser professora. Logo, em 3 meses, já passei para a coordenação da escola. Queridos, eu rodei esse Brasil e conheci vários países fora do Brasil, em toda a Europa. Eu tive o privilégio de pregar sobre o Senhor, o poder de Deus, a obra médico-missionária. Tive muitos alunos, muitos pacientes, tanto que hoje eu me mantenho com o meu próprio ministério, que é a professora Annette, quimioterapeuta. E Deus tem me sustentado. Por isso que o tema é de concursada federal para concursada celestial. Agora estou numa nova fase e peço a oração de vocês, porque Deus me deu o privilégio para escrever exatamente por esses contatos internacionais, né? Um projeto. E eu fui escolhida para esse projeto. E agora estou montando no meu centro e vão abrir várias filiais de saúde, que é o Revisa. E eu espero que Deus use muito esta obra. Temos passado por períodos difíceis hoje, sim, porque tudo o Senhor prepara a gente para a grande obra. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o meu testemunho possa alcançar aí vocês, que não tenham medo. Hoje eu não tenho medo. Minha conta hoje é assim, 0, às vezes R$1. E quando está acabando, paizinho, ai, Deus, enche de novo. Eu não tenho mais medo dos dias da manhã, porque a nossa pátria não é daqui, é lá do céu. E é para lá que todos nós estamos indo. Vamos orar? Paizinho de amor, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelo poder dos teus cuidados, pelo poder que o Senhor tem de levar a sério o que é pai. O Senhor não é padrasto. Obrigado pela manifestação do teu poder na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã, onde hoje nós estamos vivendo as bênçãos dos teus cuidados. O Senhor cuidou de minha mãe quando ela estava sem marido, cuidou de mim e de minha irmã quando nós não tínhamos pai. Não tínhamos pai na terra, mas no céu o Senhor sempre esteve conosco. Então eu te agradeço por tudo, pelas bênçãos e medidas, e peço que o Senhor nos conduza até a Canaã celestial. Em nome de Jesus. Amém.